Tudo bem. Bom, eu me formei no Mackenzie, na Faculdade de Arquitetura da Universidade Mackenzie, no ano de 1955. Eu entrei em 50 e saí em 55. E de lá para cá, em 56 participei do concurso de Brasília, participei do concurso da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, concurso que eu fiz com o Paulo Mendes da Rocha e com o Paisani, e nós ganhamos esse concurso, e até hoje é um cliente meu, porque volta e meia eles querem um puxadinho, né? A ESAF foi a única escola, o único projeto que eu não fiz puxadinho nenhum, porque, de fato, a escola ela foi muito bem agenciada, assim, no terreno e tal, ela tem um compromisso com a natureza de Brasília muito grande, seja no que diz respeito à proteção, conforto ambiental, a proteção à luminosidade em Brasília. Eu morei lá, então a experiência foi muito importante. Eu em 1969, 68, no fim de 68, às vésperas do AI-5, eu fui reabrir a escola com um grupo de profissionais gaúchos e paulistas, e nós reabrimos a escola de arquitetura da UNB, que vinha de uma longa greve, e nós, o IAB, na liderança do Fábio Penteado, o arquiteto Fábio Penteado, ele conseguiu, junto com o Dr. Caio Benjamin Dias, que era o reitor na época, harmonizar a coisa, e conseguimos, com o apoio da própria comunidade de arquitetos locais, aqueles mesmo que tinham sido, vamos dizer assim, excluídos pelo golpe de 64, e nós conseguimos reabrir a escola, e eu vivi um ano lá. E saí de lá, antes de completar os 12 meses do contrato, o Dr. Caio me liberou, porque eu ia fazer plano diretor de Florianópolis e a nova ligação da ilha de Santa Catarina continente, né, que é Florianópolis. E logo depois que eu voltei de Santa Catarina, eu passei um ano lá, eu fui convidado em 73, né, 73 por aí, para fazer esse concurso, esse projeto. Na verdade, era um concurso, uma concorrência integrada que a Rossi liderava, um consórcio de empreiteiras, e fiz com assistência da arquiteta Mayumi Souza Lima, que era uma especialista em edifícios educacionais. Ela estava trabalhando naquele programa do MEC, o ZAID, de escolas, e foi de grande ajuda, porque ela racionalizou o programa, e a gente conseguiu fazer um projeto que era possível fazer a um curtíssimo prazo, porque apesar de você, observando a escola, e pensar que ela tem vãos gigantescos, ela não tem. Aquilo é tudo um truque, a gente chama assim, é um trompe-l'œil, é um golpe de vista que a gente fez com 9 arcos de cada lado, que, vamos dizer, simula uma grande estrutura, mas não é. É uma estrutura, vamos dizer, competente, não tem dúvida. O vão padrão, e toda a escola tem esse vão, é 7,5 por 15. São estruturas nervuradas, a cada 1,5 metro tem uma nervura, vencendo esse vão de 15, vigas a cada 7,5 metros, todos padronizados. Chega na fachada, na face externa do prédio, então a gente dobra o vão. É a única, vamos dizer assim, é o truque que empresta à escola uma unidade formal, porque, não sei se vocês sabem, esse projeto nasceu de um convênio com a Alemanha, e esse convênio previa, o programa foi feito pelos alemães, e era todo pavilionar, e era da condição da concorrência fazer os pavilhões. E nós fizemos pavilhões, só que depois unificamos os pavilhões com esses 2 grandes deambulatórios, que com 30 metros são 9 vãos de 30 metros, com 2 pequenos balanços, 12 metros de balanço. E a escola, então, ficou com essa forma icônica, assim, de ser uma grande varanda, né? Uma grande cobertura, um grande espaço entremeado por pérgolas, sombras, luz, esse jogo interessante. Pé direito são invariáveis, tem mezaninos em alguns blocos, a própria
as 4 unidades de habitação do stand também tem um meio piso, enfim, foi sempre usado o espaço, participava sempre. A gente aceitou o carro com relutância, mas aceitamos. Então os carros mergulham antes de chegar no prédio e param no fundo, em estacionamentos bastante arborizados, enfim, tem todo uns truques assim de percurso, a gente pode andar a pé na escola inteira sem pegar chuva, né? É uma coisa que para mim foi fundamental, porque eu quando estava em Brasília, em 70, 69, aliás, 68, 69, passei quase todo ano lá. A gente tomava todo dia um banho da tarde, né? Porque para sair de um bloco para o outro, lá na UNB, não tinha ainda o funcionamento, não estava em funcionamento ainda o Minhocão, chamado Minhocão, que é o Instituto Central de Artes. Então, eu todo dia ia do CEPLAN para o ICAFAL, ou para a reitoria, nesses percursos a gente tomava um banho. Porque assim, Brasília tinha um clima, não sei se ainda está assim, porque está variando muito o clima no mundo, mas Brasília tinha a tarde de 4 horas começava a chover, 5h30 parava tudo. Já tinha o sol de novo, logo depois escurecia e tal. Então tinha uma constância nessa questão da chuva. Assim, então eu achei que a gente devia fazer um projeto que, primeiro, o sol também inclemente lá, né, em certas horas, e em certas épocas do ano. Então eu fiz um projeto que protege da chuva, do sol, sombreia bastante, cria um microclima, né, com aqueles pátios, de maneira que alivia o consumo de ar-condicionado, né, porque a própria construção já oferece um bom isolamento térmico, cria condições bastante apropriadas ao convívio, enfim. Não é à toa que o pessoal, já ouvi falar, que o pessoal gosta muito e tem grande carinho com a escola, né? Doutor, o senhor teve, naquele momento de criação do projeto, alguma inspiração, alguma influência que o senhor utilizou na projeção, no projeto da escola? Bom, arquitetônica, sim. Niemeyer ou alguma outra? O nosso grupo de arquitetos aqui de São Paulo, ele tem um vez, vamos dizer assim, um pouquinho diferente dos arquitetos cariocas, que estão mais, vamos dizer assim, sintonizados com a arquitetura do Lúcio, do Oscar, do Redi. Nós temos algumas referências diferentes, o Artigas, Rino Leve, Brat. Então, mas, evidentemente, aquele projeto feito em Brasília, ele reflete também uma influência grande, formal, inclusive, da arquitetura. Mas ele não tem, na planta, nenhum tipo de relação com os edifícios de Brasília, que, por incrível que pareça, é um dos poucos prédios que tem em Brasília, todo cheio de pátio e tal, apesar de que o Palácio do Planalto também tem. É interessante, no último andar do Planalto tem 2 grandes pergolas, 2 jardins em cima, ninguém percebe, porque só em vista aérea que dá para perceber. Mas é onde estão os escritórios dos assessores da presidência. A Casa de Fio, tudo está lá em cima. Mas você vai fazer uma pergunta, houve influência de alguém? Não há uma influência. Há uma coisa que eu já vinha pesquisando desde 56, que é essa questão do arco de grande vão. Então, houve um concurso, eu tirei 2º lugar, do Clube Atlético Paulistano, aqui na Rua Colômbia, em São Paulo, que eu tirei o 2º lugar, o Paulo Mesarola tirou o 1º, eu tirei o 2º. E é interessante, porque isso teve depois consequências, desdobramento. Mas nesse projeto eu fiz uma grande cobertura, com 5 arcos de 22,5 metros de vão, e com 44 metros de vão numa parte, em 2/3 dele, em 2/5 do projeto, porque era uma cobertura de uma quadra de um ginásio de basquete, né, de um ginásio para 1.400 pessoas e tal. E tinha dentro dessa cobertura também uma escola, um cinema, um stand de tiro, vestiários
de piscina, molhado, né? E vestiários de atividades secas, né? De basquete, etc. Tênis, né? Esse projeto eu andei, porque a gente sempre faz um projeto e acaba sempre voltando nele um pouco um sambinha de uma nota só, né? A gente volta ao tom principal e recomeça e refaz. E, enfim, esse projeto foi um remake, de certa maneira, do Paulistano, né? Que foi um projeto de 56, veja bem. Ó, quanto tempo decorreu? Mais de 20 anos, né? Não, 20 anos. 20 anos. Professor, como é que foi fazer uma obra daquelas dimensões quase que no meio do nada, né? Porque aquele espaço, hoje, ele está mais habitado. A Vera visitou, aquilo ela chama de Cerrado Grosso, né? Era um Cerrado Grosso, aquele terreno. Mas ali, onde foi implantado, era uma parte mais rarefeita, já não tinha quase nada. Mas logo no fundo tinha. Tanto tinha que virou Parque da Cidade lá, né? Não sei, parece que foi incorporado. Jardim Botânico. Jardim Botânico. Ali nós somos vizinhos do Jardim Botânico. Mas o terreno, boa parte do terreno da ESAF foi incorporado ao Jardim Botânico, porque tinha um Cerrado Grosso no fundo. A Vera sabe melhor que eu como é que é a coisa. Perfeito. Mas, então foi isso. Agora, você perguntou como é que foi feito aquilo naquele lugar. Olha, houve uma conjunção de fatores, inclusive por parte do Ministério da Fazenda. A Fazenda indicou para acompanhar aquela obra um arquiteto chamado Adeildo. E o Adeildo, ele é do grupo do Oscar e tal, ele se encantou com o projeto e tal, e começou a exigir da construtora qualidade e cumprimento do projeto, porque há sempre um pequeno, não, às vezes bastante conflito, né? Conflito entre quem constrói e quem projeta. Então, ele foi o grande, vamos dizer assim, responsável pela lisura, pelo bom comportamento do empreiteiro, que nem sempre é uma constante, né? Mas a Rosa acabou, me disse o João, que era no fim da obra, ele disse, olha, não tivemos lucro praticamente, parece que na época custou coisa de 20 milhões de cruzeiros novos, enfim, a moeda que tinha na época, eu não me lembro direito qual era. Mas o ministro era o Delfim, quando começou a obra, e quando acabou, era o Mário Henrique Simons. Houve uma mudança de ministro. Mas eu acho que o ideólogo, não é à toa que vocês estão querendo festejar o Delfim, foi o Delfim Neto, né, que foi o ideólogo do projeto, né? Não sei se é verdade isso, mas eu tenho um livro aí que é a história da ESAF, né? Você está vendo aí, né? E tem inclusive umas declarações minhas que colheram não sei quando, porque não me lembrava. Mas eu recebi de vocês lá, era Cartacho, né? A Maria Eudóxia, uma coisa mais. Fátima Cartacho. Foi diretora. Ela disse, olha, não sabíamos de quem era o projeto, pensamos que era um projeto, era de um japonês, pensamos que era de não sei quem, mas não sabíamos porque nós fomos lá receber um prêmio de um concurso que a gente tirou o segundo lugar, e depois veio a ser construído, que é a sede do CONFE, o Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, que fica na W3, mais ou menos no meio da W3, na altura do número dos 500 ou 700, não me lembro agora. Mas está lá feito, um projeto interessante, e que era para ser feito um edifício comercial, assim, para aluguel, do CREA, né, do CONFE, e acabou sendo a sede, e nós fizemos uma adaptação, e foi inaugurada há uns anos. E quando nós fomos, mas isso já bem posterior ao concurso. O concurso foi em 98, 99, coisa assim. Eu sei que nós fomos lá, recebi o prêmio e tal, e resolvi mostrar o projeto para os meninos que trabalharam comigo, meu filho e os colegas dele. E aí ela soube que a gente esteve lá, e deixou 1000 recados no hotel e tal, acabou, no dia seguinte nós fomos lá, num café da manhã lá no setor da administração, que é o único prédio que não está ligado por cobertura. Mas eu já vi uma foto outro dia que tem uma pequena passarela de lona cobrindo, né? Tipo aquela que tem na entrada do Itamaraty, né?
na verdade, assim, a gente acabou não querendo fazer nenhum adendo ao projeto, então aquilo é uma estrutura de caráter temporário, que virou permanente, porque a gente precisa se deslocar de um lado para o outro. E é bom, né, ter cobertura. Né? Exatamente. Aí o senhor tem razão. A gente... Você vê, essa passarela ligando esses dois prédios é a prova de que é indispensável ter essas ligações cobertas. Você vê, por exemplo, ela tem um truque na escola interessante. É meio chato você ficar sempre andando no coberto. Então, para ir, por exemplo, da escola inteira para o refeitório, tem jeito de ir a pé descoberto. Não. Mas, se chover, tem uma escadinha que desce e você chega por baixo. Então, tem as duas hipóteses. Tá? Mas tem sempre a possibilidade de ir a todo lugar coberto. Né? E vocês botaram a cobertura ligando a administração para definitivamente comprovar essa tese, né? Exatamente. É importante ter isso. O Brasil é importante por causa da chuva. Chove pesado, né? É uma chuva de fim de tarde, daquelas que machuca, né? E o sol também, né? Quando chega nessa época de seca também, fica tudo meio marrom, né? Exatamente. Agora, hoje está muito em voga discutir questões ambientais e prédios sustentáveis, etc. A gente nota que o prédio da ESAF tem algumas características muito positivas nesse sentido. Já era uma preocupação do senhor essa questão ambiental na década de 70? Não, eu sempre me preocupei com a questão do isolamento térmico dos edifícios. E lá, a cobertura não era para ter sido feita em Pumex, mas acabou sendo feita em Pumex. A cobertura da ESAF é toda em concreto celular. O concreto celular é uma espécie de sabão, saponificação, de cimento com cal, que fica um material muito leve, mais leve que a água. Esse tipo de parede, que aliás esse prédio aqui também é assim, é desse material, ele flutua, é mais leve que a água, logo tem uma densidade menor que 1. E esse material é altamente isolante. Hoje em dia ele não é usado mais para divisórias, para paredes, que foi a razão pela qual ele foi criado, né? Que ele foi importado, uma patente sueca. Ele é mais usado mesmo como isolamento térmico, porque ele tem um grande poder de isolamento. Eu usei, na primeira obra que eu fiz, eu já usei uma laje com 10 ou 15 centímetros de dolomita, que é um cristal branco, de um calcário branco, todo com muitas facetas de cristal, reflete muito. Então, a ideia é e eu cobri muitas coisas, eu cobri com grama, fiz alguns projetos com grama, né? A própria escola tem um trecho grande dela, que é todo gramado em cima de laje. Outro dia vi uma foto que estava refazendo alguma coisa, devia ser algum problema de impermeabilização, estava refazendo esse trecho aí, estava, vamos dizer, em obra aí, mas essa foto mostra claramente o tipo, o isolamento térmico de placas disso que eu falei, que é a argila expandida, e aqui ainda esperando a grama. Né? Então é interessante essa coisa. A pergunta tem propósito, porque, de fato, de repente, deu uma febre aí. O pessoal está todo preocupado com a natureza. Né? A gente, os arquitetos, de modo geral, sempre se preocuparam. Não é privilégio meu, nem virtude. Realmente é uma coisa que faz parte da nossa natureza, né? De interpretar os fatores climáticos, a natureza, enfim, tentar colocar a natureza a nosso serviço, né? Serviço do homem. Isso é uma questão filosófica, né? O senhor disse que a ESAF era um fenômeno por conta do tempo. O senhor podia falar um pouquinho mais assim, do desafio que foi projetado dentro de um tempo exíguo? E foi exíguo por quê, na sua visão? Havia um prazo, só ia acontecer muitas vezes, de prazo político, né? Então tinha o Delfim porque queria inaugurar e tal, e tinha aquele mandato, né? Mesmo durante o regime dos generais, ele tinha substituições, tinha o fim, parece que tinha um ano e meio e tal. Mas ele acabou saindo, né? Acabou, como eu falei, o Mário Henrique Simões é que terminou a obra, parece, não sei.
Minha memória não está muito boa ainda, mas eu lembro. Mas o fato é que havia um problema de prazo. Se era político, não era nem negócio. Tínhamos que fazer isso. E eu levei um mês, junto com um pequeno grupo aí, né, para fazer o projeto, para ir à concorrência, para poder dimensionar, para poder orçar e fazer uma proposta. Então, na proposta tinha uma maquete, que era do nosso projeto, e um orçamento, que era da consultora. Essas duas coisas tinham que ser julgadas simultaneamente. E o nosso projeto foi que acabou ganhando. Tinha muita gente de peso no concurso, mas deu certo. E o nosso projeto foi o único que resolveu um único bloco. Não é um único bloco. Se você pegar o projeto, mesmo a vista aérea, você vai ver que tem uns 10 blocos embaixo daquela cobertura, né? É que tem uma unidade, uma laje que, vamos dizer assim, que liga tudo, que articula tudo e tal. E isso é que acabou dando esse microclima, porque são uns 10 pátios que tem dentro. Tem 4 na parte residencial, 3 na parte de escola, depois tem aquele núcleo central do auditório, que ele é circundado por pérgolas, né, que depois tem a biblioteca do lado, o Grêmio no fundo, tem uma pequena área da administração ali também, né, que hoje funciona a prefeitura, por exemplo. Mas, enfim, é um projeto que foi... Mas é aquilo que eu falei antes, ele foi padronizado. Então, a gente padronizou o vão em 7,5 por 15. Então, o cálculo, formas, a parte executiva, não teve muito rebuscamento. Tem dois blocos, vamos chamar assim, que tem uma arquitetura um pouco mais complexa, que é o auditório, que é um cone, e tem aquela parte daquela, vamos dizer, era para ser uma casca, mas acabou não sendo feito, mas é um problema técnico. É aquela forma que se desenvolve, né, de uma forma meio barroca, assim, e que é a cafeteria e o restaurante, né? O resto é sempre 7,5 por 15, mesmo as pérgolas, porque as pérgolas também fazem parte da estrutura. Elas também têm... A pérgola e não pérgola é questão de ter laje e impermeabilização só, porque o resto é a mesma coisa. Quando a gente olha para o prédio do restaurante, da cafeteria, muita gente diz que ele foi construído no formato de um livro aberto. Isso é lenda? Isso é romance. É lenda. Mas acabou eu não gosto de arquitetura de onomatopaico na arquitetura. Ou seja, não foi a intenção do senhor produzir. Por que essa curva? Só por curiosidade. Não, aí tem uma frase do Oscar que é muito interessante. Perguntaram para o Oscar por que ele fez as cúpulas do Congresso sem janela, sem nada. Ele respondeu: foi de sacanagem. Foi encher o saco. Não tem resposta. Tem coisas que acontecem, que a gente faz. É um pequeno devaneio, talvez, entendeu? Estava tudo muito duro, entendeu? Alguma coisa tinha que ficar um pouquinho mais fluida. E eu acho que a hora da refeição é uma hora para tirar o pessoal, fazer uma fração no tempo, para tirar ele debaixo daquela estrutura toda bastante irregular, né? Aquilo cria vamos dizer, um ruído na paisagem da escola, entendeu? Foi isso, a ideia foi essa. Criar mesmo dar um sustinho. Eu queria lhe perguntar, como um elemento de fechamento da nossa entrevista aqui, o senhor olhando para trás, 40 anos depois, como é que o senhor enxerga a ESAF como obra arquitetônica de sua autoria e como obra arquitetônica dentro do conjunto daquilo que virou Brasília, né? Uhum. Olha, uma coisa curiosa é que eu já tinha falado para você, vou repetir. A escola não teve muita repercussão no início. Ela tem tido mais, vou dizer, apreciadores dela nos 10 anos de 10 anos para cá. Eu sei, por exemplo, que tem havido muitas visitas, muitas escolas que vão lá visitar e tal. E mesmo, como você falou, né, Lausanne, né, da Suíça, vieram visitar.
Olha, é realmente difícil você conseguir fazer um projeto daqueles hoje. Não porque nós não tenhamos recursos, nada disso. É que houve um encolhimento na qualidade da nossa arquitetura, e eu não sei bem explicar, mas houve uma certa rejeição por parte tanto de alguns setores da sociedade, da cultura e tal, e mesmo dos arquitetos, de uma arquitetura que a gente chamava de arquitetura brasileira. Então houve uma influência muito grande. Bom, primeiro que houve dois governos que praticamente não fizeram arquitetura, Fernando Henrique e Lula e Dilma, não fizeram arquitetura, não fizeram nada. Quando eles saírem, morrerem, não vão deixar nada como testemunha, se é que é necessário ter testemunha física na dimensão de um estadista. Mas, em geral, eles deixam, né? Você pega um Pompidou, deixou o Museu Bourg, né? Qualquer grande estadista sempre tem uma obra que ele deixa, que é uma referência e tal. E a nossa arquitetura parou no tempo, entendeu? E nós... houve um grupo muito grande que sempre fez uma crítica muito injusta com Brasília, achando que Brasília é uma cidade, vamos dizer assim, que gastou-se muito recurso. Se você der um balanço no que se faz atualmente no mundo de arquitetura, Brasília é uma obra de quinta categoria, porque você pega os grandes prédios que se fazem atualmente, seja na Europa inteira, e na Ásia, Dubai, na Ásia Menor, enfim, a arquitetura está num nível de sofisticação que põe a nossa arquitetura assim, mais nada. Então, o domínio que a gente teve no concreto foi o que salvou a nossa arquitetura, porque nós não tínhamos competência para competir com a Europa, nem com o Japão, China, Estados Unidos, em estrutura metálica. Então, quando eu proponho frequentemente uma estrutura mista, alguma coisa já fiz em metal, mas não dá para competir com o que eles fazem, não dá. Você pega um aeroporto de Kansai, por exemplo, no Japão, do Renzo Piano, jamais seria feita uma coisa dessa no Brasil, jamais, jamais. Então, essa sua pergunta tem duas respostas. Uma é que houve uma involução na visão tanto de políticos como dos próprios arquitetos, e uma autocrítica feroz e deletéria do nosso patrimônio cultural. E dois, nós não temos recursos. De repente, o Brasil ficou muito para trás em matéria de possibilidade tecnológica. Não temos possibilidade tecnológica de competir com, por exemplo, um escritório mais famoso do mundo em matéria de tecnologia, que é o Verup Partners. Foi o cara que fez o Pompidou. E fez aquele ovo do Fabergé lá do Foster, fez as grandes obras do Foster na Europa e tal. O escritório daquele não tem mais no Brasil. O Brasil tinha um grupo de engenharia importante na década de 60, que era Hidroservice, Promon, tinha 4 ou 5 grandes empresas de consultoria, de engenharia de projetos, que eram, vamos dizer, suporte para a nossa atividade, de um modo geral. Eram referências. Acabaram. Não existe mais um escritório competente de engenharia de projetos no Brasil. Liquidaram. Então, essa questão é muito complicada. Eu posso estar fazendo, inclusive, dizendo impropriedades, mas eu vejo assim. Eu vejo, primeiro, um problema cultural. Quiseram destruir a arquitetura brasileira. Gente que não tinha nenhum compromisso com o Brasil. Sempre se vendo o livrinho de arquitetura para saber qual foi o último projeto para copiar. E fazendo sempre uma crítica feroz em cima da obra do Lúcio Costa, principalmente que era o nosso grande mentor, né? E do Oscar e do próprio Redi, né? O Redi fez o parque. Por que não se celebra o parque o maior projeto urbanístico que se fez no Brasil nos últimos anos, que é o Parque do Flamengo, né? Com o paisagismo do Burle Marx e tal. É uma obra admirável, uma coisa impressionante para o mundo inteiro, né? Aquilo não é festejado. Na escola que eu dou aula, o Mackenzie, ninguém nunca entrou na FAO do Artigas na cidade universitária de São Paulo. Está cheio de alunos que nunca entrou lá. E tem professores que não conhecem Brasília.
o que é mais grave. Então, agora, se você perguntar, levantar a mão, alguém conhece Barcelona, todo mundo levanta a mão. E o que é Barcelona? O que é Gaudí para nós? Não diz nada, para mim não diz nada. Eu acho foi um gênio, na época dele tudo bem, tem o seu valor. Mas querer botar o Gaudí na mesa para discutir a arquitetura brasileira, não dá. Prefiro Oscar.